Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute direitos humanos em todas as suas perspectivas, em todas as suas interfaces. Agradeço desde já ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao nosso diretor da ESA São Paulo, professor Dr. Jorge Bolsinhas, e ao professor Dr. Adriano Ferreira, o coordenador da Escola da Advocacia de São Paulo. E hoje a temática envolve uma situação muito dramática no Brasil, e não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. Vamos falar um pouco dos direitos das populações LGBTQIA+. Para falar nesse tema, convidei dois especialistas que aceitaram o convite do Falando em Liberdade e que estão conosco, o Flávio Grossi e a Mariana Serrano. Eu quero agradecer a presença de vocês. E o Flávio Grossi é advogado criminalista, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, militante nas questões LGBTQIA+, membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados de São Paulo. A Mariana Serrano é advogada, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, cofundadora da Rede Feministas de Juristas, coordenadora na Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo e também especialista nas questões e militante nas questões LGBTQIA+, e também nas questões feministas. Assim como o Flávio também é militante nesta área. Obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço muito pelo convite, muito importante, né? Prazer estar aqui, Flávio. Obrigado pela honra. E já lanço a seguinte questão. Qual é a situação, em termos de cidadania, das populações LGBTQIA+, não é? E aproveitando, expliquem para o telespectador, para quem nos ouve e nos assiste, o que significa esta terminologia. Podem começar. Mariana, por favor. Eu acho que antes da gente fazer qualquer debate que envolva a população LGBTQIA+, né, é muito importante explicar para as pessoas a diferença entre a identidade de gênero e a orientação sexual, porque isso às vezes traz muita confusão e ajuda para entender o direcionamento das políticas públicas, das leis, do advocacy e de tudo mais. Então, assim, a identidade de gênero, ela diz respeito, como o próprio nome já sugere, ao gênero com o qual a pessoa se identifica. E nisso, estamos falando das distinções entre homens, mulheres, pessoas intersexo, pessoas travestis e transexuais, né? É uma questão de identificação ou não com o gênero que é atribuído no nascimento, como é o caso das pessoas travestis e transexuais, que discordam do gênero que lhes foi atribuído ao nascimento pelos médicos, né? Então, isso tem a ver com o íntimo da pessoa e com como ela se identifica, o que é muito diferente da orientação sexual, que já diz sobre como a pessoa se relaciona com outras pessoas, como que a pessoa explora os seus desejos, como a pessoa performatiza esses desejos. Tem aí uma série de fatores que estão relacionados com a orientação sexual. Por quem ela se atrai. Sim. E aí eu ia perguntar exatamente esta dinâmica, Flávio e Mariana. Portanto, no que tange ao gênero, estamos abordando mais um contexto interno da pessoa. Ao passo que, no que tange à opção sexual, na forma de como se relaciona com o mundo, com o seu entorno. Isso, o termo seria orientação sexual, porque a gente parte aí do pressuposto que com quem você se relaciona não é uma opção, porque num mundo que é LGBT-fóbico, ninguém opta por se comportar de uma maneira que pode te matar, né? Basicamente. Perfeito, claro. Mas a orientação sexual seria relacionada a isso e, por exemplo, até, às vezes, a falta de performatividade desse desejo sexual. Então, a gente está falando muitas vezes de pessoas assexuais, pessoas que não dependem de uma relação explícita com a sexualidade, de como... Mas, enfim, né? De como a pessoa lida com isso, com se relacionar, com o desejar e tudo mais. O que é diferente de o que a pessoa é para ela mesma, sabe? Perfeito. Flávio e Mariana, eu gostaria que vocês explicassem um pouco para o nosso telespectador e o ouvinte sobre a terminologia LGBTQIA+, como evoluiu e o que significa, para que possam compreender o contexto que nós estamos abordando aqui. Perfeito, Flávio.
A terminologia que é a mais usual hoje é a que nós estamos usando aqui no programa, que é LGBTQIA+, né? É uma terminologia que ela vem sofrendo alterações, que está em debate no mundo LGBTQIA+, que está em construção, né? A terminologia já foi muito menor, já foi GLS, já foi só LGBT, né? E hoje nós estamos com essa terminologia LGBTQIA+, que significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexos e assexuados e outros, que significa o mais. Que é esse mais que ainda está em, digamos, em elaboração, em discussão, né? Okay. As lésbicas, já autoexplicativo, os gays, os bissexuais, pessoas que sentem a atração, a orientação sexual delas é por ambos os sexos. Okay. As travestis e transexuais, que são as pessoas que nascem com um sexo biológico, que se identificam com outro, né, que se identificam com outro gênero. Perfeito. Né? Os queers, que são pessoas que têm uma característica de por exemplo, um homem um pouco mais afeminado, sem necessariamente ele ser homossexual ou heterossexual, não se faz essa distinção. Os intersexos, né, que são as pessoas que elas nascem com um conteúdo genético que não se determina exatamente num padrão binário, entre homem ou mulher. Então, os hermafroditas? Isso, hermafrodita seria o jeito de falar isso para plantas. Então, perfeito, se for didático para as pessoas entenderem, porque a gente aprende isso no colégio, né? Certo. Seria isso, só que aí você, respeitando a identidade dessa pessoa enquanto humana, criou perfeito, o termo intersexo. Ah, perfeito, ficou claro. E aí, como o último, que é o assexuado, são as pessoas que não sentem a necessidade de exercer a sua sexualidade de uma maneira tão proeminente assim na sua vida. Perfeito. E a situação dessas pessoas, desses cidadãos diante da sociedade em que vivemos hoje? Especialmente nesse momento em que o conservadorismo avançou de uma forma relevante. É importante a gente pontuar que a sociedade brasileira, num geral, é uma sociedade muito conservadora, né? É uma sociedade pautada no binarismo homem-mulher, pautada em religiões excludentes, né? Em religiões que não aceitam a diversidade sexual e a identidade de gênero enquanto características humanas naturais, né? A situação hoje em dia, ela nunca esteve tão grave. O Brasil, ele lidera, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, que é uma entidade nascida há mais de 20 anos, que monitora, é a única entidade no Brasil que monitora os índices de violência contra a população LGBT no Brasil. Perfeito. É uma entidade muito conhecida, né? É uma entidade muito conhecida e muito importante. Muito respeitada muito também. respeitada, muito respeitada. Foi citada, inclusive, pelo ministro Celso de Mello, no seu brilhante voto, né, da ação que considerou a LGBTfobia enquanto crime de racismo, né? O Grupo Gay da Bahia levanta que o Brasil é o país líder mundial em assassinato de pessoas LGBTs no mundo, né? Mas a gente perde só para o México. Perfeito. Que tem uma extensão territorial também muito grande. Né? Okay. A situação hoje ela é muito complicada. Agora, Mariana, sempre foi assim? Ou, porque você mencionou que nunca foi tão grave. Sempre foi assim e antes esses dados eram desconhecidos e agora se toca mais esse assunto efetivamente, né? É um assunto que está na pauta, ou não, ou realmente agravou, aumentou este nível de violência? Eu acho que um pouco dos dois, e aí a gente tem que fazer alguns recortes de tempo. Porque essa violência, ela é uma violência estrutural, que está desde que o Brasil é Brasil, está em todas as nossas leis, está na biologia, está no jeito que a gente se comporta, na religião, está em vários lugares. E é por isso que a gente coloca como uma violência estrutural. Não é só do fulano sendo violento com o ciclano, mas também as nossas instituições, elas são desse jeito, e as instituições, elas são antigas, okay, né? E sim, se está falando mais sobre isso, então os olhos estão voltados mais para esses dados, porque se a gente tem um instituto tão respeitado, por exemplo, com 20 anos de idade, isso não quer dizer que antes do instituto produzir esses dados, essa violência não estivesse lá. Exatamente. Mas a gente tem produção de dados, e por isso que a produção dos dados é tão importante. Perfeito. Mas também a gente tem que entender que o Brasil deu um passo atrás
e tem dado politicamente passos atrás em relação a como se coloca na luta pelos direitos humanos. E aí o combate à LGBTfobia, num geral, tá dentro disso, né? Então, sim, tivemos um 2019 de retrocessos. Então, claro que a situação, eu não tenho como discordar que a situação não esteve pior, no sentido de que tínhamos uma vinda de crescente de respeito a direitos humanos. De reconhecimento. Exato, que estamos caindo. De afirmação mesmo, Então, né? o que agravou não foi necessariamente as dinâmicas de violência institucional, físicas, mas a postura do Estado brasileiro em relação às suas populações. Isso, porque a violência sempre esteve lá. Exatamente. Nós estamos falando, então, de uma situação institucional. Mas é que quando o Estado chancela esse tipo de situação, as pessoas, a violência das pessoas sai do armário. Tende a crescer, a aumentar. As pessoas, elas se sentem numa guarida, né? Elas se sentem protegidas por um Estado LGBTfóbico que elas podem, então, expressar esse racismo. Que é um fenômeno que se verifica também na questão do sistema prisional. Com certeza. Agora, a violência volta a crescer, os casos de tortura, por conta de um discurso oficial que é leniente com esse tipo de situação. É disso que estamos E as falando. pessoas Exatamente. pensam, se X, Y ou Z pessoas que são representantes do povo estão falando essas barbáries, por que eu não posso, né? Isso seria a pessoa violenta. Então, Perfeito. por que eu não posso agir de acordo com o que eu penso e sair desse politicamente correto se o X, se o fulano, Beltrano ou Ciclano que estão lá representando, são representantes do povo, estão falando? E aí, quando não se toma esse cuidado, se estimula a violência, né? Perfeito. Então, a partir dessa constatação, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de que tipo de obstáculo, preconceito essas populações se veem vítimas. Nós conhecemos algumas, evidentemente, mas isso, como é um assunto pouco admitido ou reconhecido, seria interessante para que as pessoas entendessem. Então, por exemplo, um trans consegue concorrer a uma vaga no departamento jurídico de uma grande empresa. A questão dos banheiros nas universidades. Eu estive recentemente fazendo uma conferência numa grande universidade de São Paulo e lá havia um banheiro, um terceiro banheiro, para que pudesse ser utilizado por pessoas nessas situações. E foi um debate na época, mas eu não vi isso em outras instituições que eu já visitei, etc. Um terceiro banheiro. Então, Um assim, terceiro banheiro. Colocaram lá o terceiro banheiro. É um absurdo. É um absurdo, Então, né? Porque você teria que ter um... Ah, não, por isso que me chamou a atenção. Banheiro LGBTQIA+, né? Não, Por que nojo, eu tenho... não vou dividir exato. banheiro com você que eu tenho nojo, entendeu? Então, porque Não me toque com isso o foi uma seu- polêmica. no meu banheiro, é na uma polêmica. universidade. E veja bem que a questão do uso de banheiro por pessoas transexuais é tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Tá no Supremo, exato. Está no Perfeito. Supremo, sob relatoria do Bem ministro lembrado. Roberto Barroso. Agora- Vai ser julgado em breve. Como isso pode ser explicado para a população? É complicado, Flávio, porque, como a gente comentou, o preconceito ele está enraizado na sociedade. E não só na cabeça das pessoas, né, no social. Ele vem de uma estrutura hierárquica do Estado, né? É bom a gente pontuar que todas as conquistas da população LGBT, nenhuma veio por lei. Exatamente. Nenhuma veio por lei. Todas vieram através de interpretação da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Se não me falha a memória, a primeira é a União Estável ou Homoafetiva, 2011, relatoria do ministro Aires Brito. Logo em seguida, o ministro Joaquim Barbosa, na presidência do Supremo do CNJ, editou um regulamento do CNJ que obrigava os cartórios de Aceitaram. juízo civil a aceitarem o casamento, portanto, e fazerem a conversão nos termos da Constituição da União Estável ao casamento. Né? Perfeito. Logo em seguida disso, temos mudança de gênero em documento de identificação civil sem necessidade de cirurgia. É desburocratizada, né? Você não Desburocratizar. precisa de um laudo dizendo que você é doente. Exato, porque pra até você aí, fazer exato, isso. porque até aí nós tínhamos o quê? O que nós tínhamos no Brasil? Nada. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que impõe que a pessoa que se identifica como transexual ela tem que passar por um progresso, por um programa de 5 anos de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, endocrinológico, para então obter um laudo favorável ou não
a sua cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, isso é uma violência estatal. Né? mais Nós temos do um que órgão isso, né? regulador, né, de uma entidade impondo isso a uma O pessoa. que viola a Não, Constituição. e mais E do que que viola a isso, Constituição, flagrantemente. É uma forma de pessoas cisgênero, e aí um parênteses para explicar, eu sou uma pessoa cisgênero, eu me identifico com o sexo que me foi atribuído ao nascimento, Tá, né? É uma ok. forma de pessoas cisgênero, como nós três presentes aqui, né, de dizerem o que pessoas cisgênero entendem que é trans suficiente ou não. Ok. É uma grande forma pro- higienista de olhar sobre a transexualidade. Exato. Perfeito, O perfeito. problema é que nós vemos que, assim, não nos chamam para compor o debate, né? Até isso nós vemos a LGBTfobia, né? Nós tivemos, então, que 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria homens, brancos, héteros, de uma elite social, uma elite intelectual, uma elite econômica, dizerem que eu posso fazer o que eu bem entender com o meu órgão genital. Por isso eu posso casar. Por isso que a restrição de reprodutiva ela não serve para barrar o meu casamento com o meu marido. O ministro Aires Brito cita isso no voto dele brilhantemente. A Constituição Federal não atribui uma obrigação ao uso do órgão genital das pessoas. Perfeito. Então, mas ninguém perguntou para nós. Ninguém perguntou para nós. Então as instâncias representativas da população atingida por toda essa discriminação não é consultada, não participa, pelo menos os debates que levarão a uma postura decisória. Eu acho que não só não é consultada, como muitas vezes é estruturalmente apagada. Excluída. E aí tem que se lembrar que os movimentos LGBTQIA+, eles, por exemplo, quando a gente estava falando da sigla LGBT, né, que foi chamada por muito tempo, na verdade era GLBT, e as mulheres lésbicas conquistaram que o L fosse antes por uma questão de Sempre à representatividade. custa de muita luta, né? Exato. Muita luta. E dentro dos movimentos LGBTQIA+, existe muito apagamento. E aí eu falo do meu lugar enquanto mulher bissexual, Ok. porque a bissexualidade, ela raramente é citada por ninguém, ela é constantemente esquecida porque a estrutura é binária. Uhum. Então, você se consegue, as pessoas heterossexuais, elas conseguem fazer um exercício de empatia, por exemplo, quando elas estão a fim de ouvir, serem empáticas, de pensar, eu gosto de homens, então eu substituo quem eu gosto ali, então eu consigo entender uma pessoa ser gay ou ser lésbica. Mas você não consegue colocar na cabeça da pessoa o que é você gostar de homem e mulher. Porque como ela gosta só de um, ela não consegue entender o que é os dois. Perfeito. E aí vem vários erros, de achar que, por exemplo, bissexual é uma pessoa que, quando tá com... Se eu tô com um cara, eu sou hétero. Se eu tô com uma mulher, eu sou lésbica. Porque é confusa, Se eu né? sou sempre bissexual. Ou que eu sou confusa, ou que, Não enfim, existe né? uma versatilidade de raciocínio, né? Porque as Ou pessoas de acham... atração. De compreensão. Né? É porque assim, as pessoas acham Agora- que é o que eu sempre falo brincando, né? Bissexual é que nem um sofá-cama. Às vezes ele é sofá, às vezes ele é cama, mas ele é sempre um sofá-cama. Perfeito. Bem, Então, assim, eu posso estar com um homem, Analogia, posso estar com analogia. mulher, mas Tá eu muito vou ser boa. sempre bissexual, sabe? Aí vem, eu queria que vocês, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, eu queria que vocês dessem alguns exemplos de situações enfrentadas no dia a dia, para que isso fique mais claro para quem não está acostumado a estudar o tema, ou a viver, né, na pele essa violência toda, para que a gente possa depois entrar então no direito, em algumas outras questões. O que é que no dia a dia, em termos de obstáculo, essas pessoas enfrentam? Flávio, de antemão a gente tem que pontuar que são questões trágicas, né? Como eu advogo em prol de direitos LGBTs, eu tenho muitos clientes que me procuram e falam, olha, passei por isto, o que eu posso fazer? Né? Então, por exemplo, eu advogo para uma menina que estava num shopping famoso aqui da cidade de São Paulo, e ela é uma mulher trans, ela entrou no banheiro e a funcionária da limpeza que estava dentro do toalete notificou a segurança do shopping, e quando ela saiu do banheiro, ela foi abordada por um segurança, dizendo, olha, você não pode usar esse banheiro. Mas, como eu não posso? Não, você não pode, nós recebemos muitas reclamações, então você vai ter que usar aquele banheiro ali. Qual banheiro? Aquele ali, o masculino. E ela é uma mulher, né? Essa é uma questão, assim, ela Cotidiano. Ela é cotidiana. Para não estender muito,
discriminações no trabalho, falta de oportunidades de vagas de trabalho, né? Por exemplo, uma pessoa chega numa entrevista de trabalho, né? Aí você chega, você apresenta o seu documento na recepção. Lá está escrito João das Couves, mas você é Maria. Então o segurança olha e fala, não, mas isso aqui não é você. A violência já parte daí. Eu achei Ela é muito... estrutural. Ela é Sim. estrutural. Ó, um exemplo de como as nossas leis, nossa estrutura funcionam para manter essas relações. E mesmo quando a gente tenta tapar buraco, né, através de julgamentos que favorecem a população LGBT, isso fica muito aquém do necessário. Eu tenho uma cliente que é lésbica, ela é casada com uma mulher e, assim, casada no papel desde que o Supremo permitiu, mas já estão juntas desde muito tempo antes. Aí elas decidiram ter uma filha, não tiveram grana para bancar a fertilização assistida, né, que é a fertilização através de médicos, né? E aí elas fizeram o que a gente chama de fertilização caseira. Existe uma pessoa que doa o esperma, vão num quarto de hotel, 2 quartos separados, tira o esperma de um, bota nela, né? Tem todo um procedimento ali que é feito. E, batata. Deu certo, engravidou, teve a filha, tava parindo no hospital. Era um hospital que tem cartório de registro para fazer a certidão de nascimento lá dentro, isso é muito comum, né? E aí não queriam deixar fazer o registro com o nome da mãe que não foi a gestante, porque não teve um procedimento de fertilização acompanhada, assistida. E o CNJ, ele tem, né, a regulamentação para você fazer a certidão de nascimento e tudo mais, ele até permite que seja inscrito com 2 mães, contanto que tenha sido fertilização assistida. Ou seja, mulheres com bastante dinheiro, que tem grana para ficar 10 mil reais em cada tentativa, tentando E normalmente ter a filho. primeira ou a segunda não dão certo. Exato. Aí elas conseguem. As mulheres que não têm, que vão fazer uma reprodução caseira e tudo mais, elas têm toda uma dificuldade. E aí a gente tinha uma urgência, porque essa outra que não é a gestante, ela queria participar dos primeiros meses da criança, e aí ela não estava na certidão. Aí, beleza, fizemos uma forma de adoção socioafetiva da criança para já pegar rápido, né? E aí ela tem o afastamento. Aí eu te pergunto, o afastamento é licença paternidade para aquela mulher? Que é o que seria analogicamente aplicado. Ela não é pai. E outra coisa, quando ela for procurar o mercado de trabalho e perguntarem se ela tem filhos, que é uma coisa que não perguntam para homens, ela vai ter menos dificuldade, vai ter mais dificuldade. De encontrar um trabalho. Exato. Então ela sofre as consequências sociais de ser mãe, com um direito aplicado como uma licença que não é a dela, porque ela não é pai. E ser pai é privilégio. E aí, assim, então, como a gente foi adaptando as coisas, como eu escolhi estrategicamente fazer a adoção socioafetiva, porque aí ela pegou licença adoção, como a nenê era muito pequenininha, pegou o período inteiro. Mas a gente tem que ficar fazendo remendo, né? Então, um outro exemplo, Flávio, quando eu me casei com o meu marido, ele levou a nossa certidão, né, na empresa. E, ao mesmo tempo, uma colega de trabalho dele, heterossexual, se casou com o marido dela e levou a certidão para incluir-nos no plano de saúde da empresa. O nosso plano, meu e do meu marido, demorou 1 mês e meio para sair. O da colega demorou 1 semana. Então nós temos aqui 2 intersecções muito importantes para concluir esse primeiro bloco. Primeiro, nós temos que fazer a leitura ou a releitura do direito e da interpretação da Constituição e de todas as leis à luz das intersecções que nós temos aqui. Porque, Mariana, você mencionou uma questão que envolve não só o preconceito contra essas populações, mas também o recorte socioeconômico. Sim. Aquelas que não têm a grana para fazer o dinheiro para fazer a fertilização. E o recorte feminino, né? O recorte feminino, que são, portanto, esse é o primeiro aspecto, as intersecções. E o segundo, né, um tema que nós já debatemos aqui no programa, que é o papel das empresas na efetivação e na visibilização das populaões mais vulneráveis no Brasil. Exato. Inclusive LGBTQIA+. Elas têm responsabilidade para isso. Vamos encerrar agora o primeiro bloco? Sim. Então voltamos daqui a pouquinho com o próximo bloco, continuando o debate sobre os aspectos mais importantes acerca dos direitos das populações LGBTQIA+, com a Mariana Serrano e com o Flávio Grossi. Já voltamos, obrigado. Retornamos ao segundo bloco do programa Falando em Liberdade, que hoje discute os direitos das populações LGBTQIA+. Estamos com 2 grandes especialistas
e atuantes, militantes na causa, que são a Mariana Serrano e o Flávio Grossi. E retomando aqui o nosso debate, Mariana, em relação às políticas públicas no Brasil, atinentes aos direitos das populações LGBTQIA+, como é que elas estão? Retrocesso? Avanços? Estão paralisadas? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tem duas questões que eu gosto de pontuar quando a gente pensa em políticas públicas. A primeira delas decorre dessas invisibilidades que eu falei anteriormente, né? Que não são só da população bissexual, que foi o que acabei comentando, mas também da população intersexo, da população queer, da população assexual, que a partir do ponto em que não existe uma produção de dados porque considera-se que essas pessoas não existem, existe um apagamento sistêmico sobre essas pessoas, não se produzem políticas públicas. Então, por exemplo, as políticas públicas elas são muito feitas olhando para a população e aí é o equívoco, é o olhar heterossexual sobre as pessoas que não são heterossexuais, que você olha e fala assim, se essa mulher tá com uma mulher, elas são lésbicas, se esse homem tá com um homem, eles são gays, e se essa mulher tá com um homem, eles são heterossexuais, e todas essas 6 pessoas poderiam ser bissexuais, por exemplo. Perfeito. Então, quando você olha, essa pessoa performa, ela parece travesti, de repente a pessoa pode ser intersexo. Então, o não partir das autodeclarações é um problema. Então, é uma forma ineficiente de coletar dados. E isso que é o acontece. sistema utilizado, por exemplo, pelo IBGE em relação às populações indígenas, é a autodeclaração. Uhum. E que não é aplicado nesse caso, é isso? Eu acho que até... o que eu vejo é que existe o sistema de autodeclaração, mas existem muitas estatísticas sobre as populações, né, LGBTQIA+, que são vindas a partir de dados, por exemplo, quando a gente fala da morte de pessoas, você olha o corpo, né, a pessoa Perfeito. não tem ali como se declarar, mas você não pergunta para a família, você olha para o corpo. Então, é muito comum com a população trans e a população travesti que, ao acontecer isso, ao serem vítimas de transfeminicídio, por exemplo, se coloquem, isso não entre numa categoria do transfeminicídio, porque tem um pênis, então, portanto, é um homem. E aí, um parênteses, o transfeminicídio costuma ser marcado por violências muito fortes com a descaracterização e desfiguração da pessoa. Em razão da questão em do razão gênero. de ser trans. Perfeito. Exato. E Perfeito. aí, como o transfeminicídio ele é marcado por essas características, e aí e também as entidades policiais elas não são preparadas, acaba se não colocando na caixinha de E as transfeminicídio. Aí, como é que a estatísticas gente não propõe? refletem a Exato. realidade. Então a gente não tem estatísticas que refletem Então, a realidade. há Não uma existe estatística subnotificação. bissexual. Outro ponto a levantarmos aqui, portanto, Eu tenho só para comentar, Flávio, eu tenho uma cliente exatamente nessa mesma situação. Foi a primeira pessoa que eu, atuando como advogado, libertei de uma prisão injusta. Ela é uma mulher trans, vivia no bairro onde eu moro. E 6 meses depois que eu consegui a liberdade dela, ela foi morta na rua. E o IML mostrava um homem. perfeito. Exato. Eu me lembro desse caso. E teve eu o conheço o STF, caso. se eu não me engano, alguns dias atrás, a gente tinha um caso de transfeminicídio. Na verdade, foi o TJ, ó. O TJ, em primeira instância, De São Paulo. havia sido declarado transfeminicídio. Quando chegou na segunda instância, o TJ reformou. Então, para essa categoria, e é importante conquistar que isso seja chamado de transfeminicídio. Perfeito. Então cabe Entendeu? aqui um alerta ao Poder Legislativo. Poder Legislativo, aceite o transfeminicídio. Judiciário, aceite a existência do transfeminicídio. É importante produzir esses dados. As pessoas trans existem. Elas precisam ser reconhecidas. É bom lembrar que o Estado de São Paulo só incluiu no boletim de ocorrência da Polícia Civil um tópico, a violência, o crime foi cometido a partir de discriminação. Você seleciona sim ou não. Se sim, tem como você colocar se foi homofobia, transfobia, bifobia. Essa foi uma conquista da OAB. A OAB atuando junto ao governo do estado, há muitos anos conseguiu isso. Porém, não se produz dados a partir disso. Perfeito. Ou seja, há uma sequência nessa luta, neste caso, uma conquista da OAB. Em todo o Brasil, nós precisamos de uma subnotificação dos delitos contra a população LGBTQIA+. Perfeito. Bom, aqui chegamos numa outra questão, ou num outro aspecto desse contexto todo.
A Constituição brasileira, no seu parágrafo 2º, artigo 5º, chamado de cláusula de abertura, estabelece claramente que, além dos direitos e garantias previstos na própria Constituição, não deverão ser excluídos aqueles decorrentes dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais. Para quem não sabe, o Brasil não tem a Constituição Federal de 88 como única fonte da qual emanam e devem ser interpretados os direitos humanos fundamentais. Exatamente. Sabemos disso, mas nem todos sabem disso, não é? Então é bom ressaltar sempre. A gente parece que ignora um pouco, assim, né? Ou desconhecem mesmo, né? Ou fez de propósito. Deveriam conhecer, né? mas não Uma conhecem. fé ali. De qualquer maneira, a pergunta é, como hoje o sistema global e o sistema regional protetivo de direitos humanos, claro, podemos aqui citar o sistema europeu, o africano, mas especialmente o interamericano, lidam com esta temática? Perfeito. A temática sempre direitos LGBTs, eles estão relacionados, imbrincados a direitos humanos e direitos fundamentais previstos no ordenamento interno, né? Vou aqui fazer a distinção entre direitos humanos, os previstos em legislação transnacional, e direitos fundamentais, os previstos no rol do artigo 5º e na Constituição Federal. Perfeito. A Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, né, acho que é o grande primeiro documento no qual já se vê, não expressamente, porém, de uma maneira interpretativa, você consegue extrair dele proteção aos direitos da população LGBTQIA+, né? Muita gente advoga pela falta de força vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é uma falácia, não é verdade? Nenhum país assina um tratado internacional para que ele não seja efetivamente aplicado ou invocado ainda em decisões judiciais, né? Então, assim, a eficácia vinculante, a eficácia normativa da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é inconteste. Perfeito. Nós temos a Convenção da ONU, além da Declaração Universal de Direitos Humanos. No sistema interamericano, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Né? O Pacto de São José da Costa Rica é o sistema regional de proteção de direitos humanos no qual o Brasil está inserto. E, com certeza, é um grande paradigma legislativo para a população LGBTQIA+. Dentro do Pacto de São José, nós temos o direito à autoidentidade, o direito à sua liberdade de autodeterminação, de exercício da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, tudo isso extraído a partir da interpretação do pacto. Inclusive o contato claro aí com a liberdade de expressão, né? Exatamente. Ou seja, a sexualidade humana, ela nada mais é do que uma forma de expressão humana. Perfeito. Não é verdade? Ou seja, do mesmo jeito que eu gosto de ouvir música, e é uma maneira de eu me expressar cantando, eu expresso a minha humanidade através da minha orientação sexual. Seja ela homossexual, bissexual, transexual ou homossexual. Assim, não importa qual seja a minha orientação. É uma expressão humana. Né? E isso encontra-se no Pacto de São José. Da mesma forma, no artigo 5º da Constituição Federal. Né? E é isso que é o mais interessante, Fábio, chega a ser teratológico. Né? Muito embora o Brasil seja signatário de pactos internacionais que efetivamente protegem a população LGBTQIA+, a produção legislativa interna ela é pobre, para não dizer nula. Mas é tão difícil você avançar um passinho de formiga nas instâncias legislativas, parece impossível. É quase impossível, né? Nós temos um projeto de lei tramitando em caráter de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo para que nas competições esportivas o sexo, o gênero da pessoa deve ser o declarado ao nascer. Não, isso é uma violência. Coloco o sexo biológico como critério para participação das equipes. E é o 346 de 2009, né, que está na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Se está discutindo em caráter de urgência, sem que a população esteja sendo consultada, sem que se esteja conduzindo estudos sérios sobre isso. Mas aqui chama a atenção, inclusive,
que só agora passamos a ter alguma representatividade lá com a deputada Érica Malunguinho. Com a deputada Malunguinho, Que a esteve aqui Érica recentemente Hilton, conosco. a bancada ativista também, que atua nas questões a LGBTQIA+. Isa Pena, que é uma mulher bissexual Exatamente. também. Perfeito. E que vem iniciando um trabalho de oxigenação, não é? Exato. Do O poder trabalho legislativo. hoje, o principal trabalho da população LGBTQIA+, eu definiria numa palavra, é resistência. Nós, como comentamos aqui, nós estamos num momento de recrudescimento de um autoritarismo, de um direitismo que conversa com o nazifascismo, né? E nós estamos vivendo uma situação sui generis, né? Um fortalecimento de discurso segregacionista, e o que nós devemos fazer para continuar vivendo é resistir, né? A gente não pode deixar esse projeto passar. Não, e assim, resistir e também dar passos importantes, né? A gente tem aí projetos de lei super relevantes que são absolutamente ignorados. A Érica Malunguinho, por exemplo, ela não está dentro da Alesp fazendo nada, muito pelo contrário. Inclusive, a mandata quilomba dela trabalha pra caramba. E é uma dificuldade muito grande de aprovar esses projetos, e em contrapartida, quando existem projetos que são transfóbicos, projetos que são homofóbicos, bifóbicos, eles passam com muita facilidade. E aí existe um trabalho que pode ser feito e está sendo feito, que é o advocacy, né, que é uma forma de tentar transformar o processo legislativo, e o advocacy também seria para distribuição de recursos e tudo mais, mas especificamente no processo legislativo, que é de trazer consciência para as pessoas de algumas coisas. Por exemplo, eu conheço um rapaz trans, que é amigo pessoal meu, já foi parte da Rede Feminista de Juristas, que está indo gabinete por gabinete de todos os deputados estaduais, mostrando para eles, por A mais B, como existem estudos de fato, que não foi feito, né, para aprovação desse projeto de lei, que não foi aprovado ainda, né, mas a gente tem esse receio de que seja, né, porque, enfim, as pessoas estão se mostrando favoráveis, né? Mas assim, ele está mostrando por A mais B que, por exemplo, uma jogadora, quando é hormonizada, uma jogadora trans, na realidade, o fato dela tomar bloqueador de testosterona e tomar hormônios, que são os hormônios femininos, né? Ela tem menos capacidade muscular que uma mulher cisgênero. Por quê? Porque ela bloqueia a testosterona, e nós, mulheres cisgêneros, temos alguma testosterona. Perfeito. Então, assim, existem questões, e aí eu acho que é o ponto sobre o que a gente tem no nosso arcabouço legislativo já positivado, que a gente tem na Constituição e tal, que são muito relevantes, assim, para além dos pactos internacionais, a gente tem uma Constituição que trata a discriminação de acordo com fatores de discrimen, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello fala isso, né? De acordo com fatores de discrimen que sejam justificáveis. E aí, colocar o sexo biológico como um critério para os esportes não é um fator de discriminação justificável. Quer dizer, são utilizados conceitos e dados de conhecimentos clássicos para enfraquecer direitos ou impedir o reconhecimento de direitos dessas populações, não só em relação a essas populações, em relação também a outros setores vulneráveis da sociedade, mas especialmente aí a gente verifica. Agora, já partindo por uma parte final do nosso programa, eu queria que vocês explicassem um pouco, num ponto muito importante que você citou agora, o advocacy, porque me parece ele traz um conteúdo estratégico muito importante. O que é o advocacy? Qual a importância dele? E aí sim, especialmente para as populações LGBTQIA+. O advocacy ele é uma ferramenta de convencimento legislativo e convencimento do poder executivo e dos poderes no geral, na verdade, porque você pode fazer advocacy em todos os poderes. E aí, assim, no judiciário seria para os grandes julgamentos, no executivo para distribuição de recursos públicos, e no legislativo para aprovação de leis ou para, enfim, resistir à aprovação de leis, né? Então, levar o conhecimento de conteúdos estratégicos para as pessoas que estão no lugar de decidir essas questões, né? Perfeito. E aí, isso é importante porque se a gente estava até agora aqui falando que a produção do conhecimento, ela é feita de forma LGBTQIA+ fóbica, se ela é feita de forma excludente,
de forma que apaga as populações, como que essas pessoas que estão no lugar de decidir essas questões vão fazer essa decisão de forma justa se elas não têm acesso a essas informações? Se a produção da informação é enviesada e tem equívocos que trazem erros graves. Eu não acredito internamente que as pessoas sejam, ou todas elas pelo menos, pessoas ruins, pessoas que querem o mal dos outros. Sim, perfeito. Eu acho que existe muita desinformação. E o advocacy, ele acaba tendo um papel muito relevante em trazer a informação não da forma como ela é tratada pela grande mídia, pelos grandes distribuidores de artigos e grandes revistas e tal. Assim, da forma do conhecimento científico sendo produzido pelas pessoas que são interlocutoras dessas causas sociais. Uma realidade nua e crua, digamos assim, né? De quem tem o lugar de fala. Ok. Né? Assim, a gente precisa ser ouvido. Né? Nós precisamos estar nos mesmos lugares das pessoas cisgênero, das pessoas heterossexuais, dos brancos, ricos, heterossexuais, da elite intelectual, para que nós sejamos ouvidos e atendidos. Né? Eu recentemente, numa palestra da Comissão de Direito Penal aqui da Casa, eu estive falando e debatendo com a professora Maria Ângela Magalhães, da USP, a criminalização da LGBTfobia. Eu estava favorável e ela contra. E respeito, claro, a opinião dogmática, assim, debate de alto nível em direito penal. Mas foi o que eu trouxe na palestra. Está longe de ser o que nós precisamos, o que a população LGBTQIA+ precisa, o julgamento do Supremo. É um passo importantíssimo, sem dúvidas. Perfeito. Na conjuntura atual, Na o Supremo conjuntura falar atual, isso é importante. É importantíssimo, assim, é paradigmático. Mas é apenas o início. Mas é apenas o início. E assim, é muito pouco do que nós precisamos. Sim. E o advocacy entra aí. Né? E veja bem, desde 2011, né, foi, digamos, o primeiro julgamento favorável, praticamente, da população LGBTQIA+, com a união estável homoafetiva, até hoje não se tem lei aprovada acerca do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Não se fala sobre isso. Alguns países avançaram nesse sentido, não? Vários países avançaram. Há países, inclusive, que criminalizavam a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo e que descriminalizaram. Que também já é um passo muito relevante. Né? Muito. A própria Suprema Corte americana decidiu sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo após a nossa Suprema Corte. Né? Perfeito. É um país também que está aí ao reboque, né, nos direitos da população LGBTQIA+. Perfeito. Eu gostaria, para a gente finalizar, que vocês respondessem de forma bem objetiva. Primeiro, qual o papel dos advogados, né, e das advogadas nesse contexto todo? E segundo, que vocês deixassem uma última palavra à vontade, não só para os seus clientes, mas para o cidadão brasileiro em geral, né? Mas bem aqui objetivo. Vamos lá. O papel do advogado é aquela palavra que eu trouxe, é a resistência. Né? O advogado, ele não deve só atuar em benefício do seu cliente, mas ele deve atuar em benefício da legalidade, eu acho. Ele tem que se pautar por questões éticas, claro, mas principalmente pela Constituição Federal, por direitos humanos, e atuar tendo isso na sua cabeça o tempo inteiro, nas suas petições, nas suas sustentações orais, nas suas arguições, nos depoimentos que ele acompanha em delegacia. Tudo isso é muito importante. O advogado, ele faz parte do tripé da justiça. O advogado está ali para fazer a garantir os direitos. O advogado tem a função primordial, né, deve ser o primeiro a levantar a mão e falar que, olha, temos uma questão aqui, precisamos estar atentos a ela. Né? A população em si, a população LGBTQIA+, ela precisa muito de advogado. Mas, ao mesmo tempo, é uma população muito marginalizada. Uma população que tem pouquíssimo acesso a um advogado de qualidade, a um bom atendimento jurídico. Nesse ponto entra a importância relevantíssima da Defensoria Pública, seja aqui no estado de São Paulo.
Mas o advogado também ele tem que ter honestidade intelectual e consciência social. Algumas pessoas que precisam de ajuda e você tem que estar lá para socorrê-las. Perfeito. Né? Eu acho que essa é uma mensagem que eu deixo principalmente para os advogados, assim, essa consciência social, sabe? A consciência de que essa população é carente de atenção jurídica também. Perfeito. Né? Mariana? Eu queria falar com as advogadas, porque eu acho muito importante que... Eu não tenho como fugir disso, sendo uma das fundadoras da Rede Feminista de Juristas, adereçar as advogadas e o papel relevante na luta contra a violência doméstica, na luta contra a LGBTfobia, na luta contra o racismo, o capacitismo e todas as formas de opressão. Nós temos advogadas que ocupar os espaços, que vocalizar as nossas conquistas. Não temos que ter aí decoro, assim, decoro sim, mas não temos que ter feminilidade, doçura. Isso não é necessário. Temos que ter, sim, assertividade e profissionalismo. Temos que estar nos espaços, temos que adereçar as pessoas e não deixar em silêncio o machismo, a LGBTfobia e o racismo que vivemos enquanto mulheres todos os dias. O racismo, particularmente, eu não vivo, mas eu também não... Imagino que não estou aqui conversando só com pessoas brancas, né? Exato. E acho que, para a população, é importante ter o alento de saber que existem pessoas que estão ali com a intenção de lutar pelos direitos. Porque a vida está um pouco difícil, né? Perfeito. De uns tempos para cá. E é muito importante ter gente que pensa nas estruturas e nas relações estruturais e que atua seriamente na defesa das pessoas para todas as formas de vida, para todas as formas de existência e de expressão, né? Então, acho que para a população não deixe de procurar os seus direitos, não deixe de ir atrás, não desiste. Consulte o advogado Sim. que está na mesma trincheira que você. E mais do que isso também, assim, consultar o advogado é, óbvio, muito relevante, mas não deixa de fazer a coisa antes, porque a gente tem um medo de chegar numa delegacia e ser revitimizada, tem um medo de chegar no judiciário e ouvir mais machismo, mais LGBTfobia, mais racismo. Infelizmente, as chances disso acontecer são grandes, mas existem advogados e advogadas que vão lutar contra isso e que vão te representar. Então, não desiste antes de tentar. Toda tentativa é importante, todo rompimento de silêncio é importante. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Flávio. Lembrando que a Ordem dos Advogados do Brasil mantém seu compromisso com a ordem democrática e com o pluralismo, com o multiculturalismo, e especialmente a defesa dos direitos humanos. Aliás, como dizia Hannah Arendt, em A Condição Humana, a pluralidade é a lei da terra. Então, muito obrigado mais uma vez, você que acompanhou mais esse Falando em Liberdade. Obrigado ao Dr. Caio Augusto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, Dr. Jorge Bolsinhas, nosso professor, doutor e diretor da ESA São Paulo, e ao professor Dr. Adriano Ferreira, que coordena esta escola superior. Muito obrigado e até o próximo programa.